Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos mostrar como configurar e utilizar o software HP Scan para você aumentar as possibilidades, os recursos da digitalização no seu equipamento HP. Nesse vídeo nós vamos fazer em cima do modelo HP 4303 FDW, tá? Equipamento multifuncional colorido, mas ele serve para a maioria dos equipamentos multifuncionais da HP mais atuais. Então, primeiramente, vamos ao site da HP para baixar o driver. O driver já inclui o driver e já inclui o software de digitalização. Tá? A máquina ela tem os recursos direto no painel, só que esse software ele expande os recursos. Tá? Então, de repente, você precisa utilizar um PDF pesquisável, né? ou digitalizar um documento que tem algumas páginas em branco, esse software consegue detectar e eliminar. Então, nós vamos aqui localizar o driver, né? Sempre no site oficial da HP. Então, aqui esse é o modelo da minha impressora. Então, eu venho aqui, localizo o driver de digitalização universal. Então, a versão que tem atualmente, né, até a gravação desse vídeo, é essa versão 63.4.6169. Ele é um pouco pesadinho, né? Quase 500 MB. Mas ele tem bastante recursos, né? Então, dependendo também da sua conexão com a internet, pode ser que ele demore um pouco mais ou um pouco menos. Eu já tinha feito o download, vou fazer aqui novamente. Vamos aguardar mais um pouco. Feito o download, então vamos acessar a pasta onde está o software. E aqui é praticamente next finish, tá? Então vamos executar aqui o pacote. Uma informação importante, tá? O seu equipamento, para poder você utilizar essa funcionalidade, ele precisa estar já conectado ou via Wi-Fi ou via cabo de rede, né? Ou via cabo USB. Tá? Nesse caso aqui, nosso equipamento está conectado na nossa rede Wi-Fi. E essa aqui é a tela inicial para a instalação. Então vamos aqui, continuar. Aí aqui, para você aceitar os acordos, né? Para a instalação. Você pode aceitar os dois ou somente esse último aqui. Ele vai fazer a instalação de alguns módulos do software, tanto a parte de OCR, a parte de digitalizar para e-mails, vários outros recursos. Tá? Então ele demora um pouquinho aí. Nessa tela, ele vai te apresentar duas opções, a configuração automática, né, ou a configuração manual. Quando a gente recomenda uma ou quando a gente recomenda a outra. Quando você tem um local que tem mais que um equipamento, o ideal é você, né, provavelmente aqui vai estar em rede, você colocar a configuração manual já com o IP da impressora. Tá? Se você não souber qual é o IP, então você vem aqui em configuração automática. Próximo. Aqui na empresa tem algumas impressoras, então ele vai localizar mais impressoras aí do que a que eu quero configurar. Tá? Nesse caso em específico, ele não encontrou a impressora que eu queria configurar. Então eu venho aqui, meu dispositivo não está listado, avanço.
avançar. Ele vai tentar fazer uma nova busca. Ele ainda não encontrou. Então aqui, como eu sei o endereço IP, né, da minha impressora, eu vou colocar ele aqui. Provavelmente alguma configuração de firewall aqui na rede ou algum recurso que está desabilitado. Mas pelo endereço IP ele consegue localizar. Vou colocar aqui o endereço da impressora, no meu caso, né? E venho aqui em pesquisar. Ele já encontrou a impressora. Ele vai finalizar a instalação em cima do IP. Essa parte de digitalizar para computador você pode deixar em não mesmo, tá? Desativar. Próximo. Finalizar. Clique em terminar. Assim que finalizar a instalação, ele vai criar dois atalhos, o HP Scan e esse HP Scan Assist. O HP Scan Assist é em casos que eu queira adicionar mais um equipamento. Tá? Então, ele vai aparecer, se eu tiver mais com uma multifuncional aqui na rede, eu consigo adicionar para poder utilizar o scanner aqui, o HP Scan. Tá? Então, vamos aqui, HP Scan. Então, essa aqui é a tela inicial aqui do programa. Tá? Então, já localizou a minha impressora. Tá? HP Color EasyJet, HP 4301-0203 NET, que ela está configurada, né, na rede. Aqui eu acesso a configurações do dispositivo. Então, aqui já são algumas pré-definições de digitalização. Tá? Salvar como PDF, salvar como JPEG, enviar por e-mail, PDF, JPEG, salvar como OCR editável, né? Então aqui já são algumas pré-definições. Caso nenhuma dessas me atenda, eu posso fazer em cima delas, né? Eu posso criar uma pré-definição de acordo com a minha necessidade. Bom, já está criado um teste aqui, eu vou eliminar, que isso aqui foi um teste que a gente estava fazendo aqui na empresa, com algumas pré-definições. Então eu posso pegar, por exemplo, aqui, salvar como PDF e criar um perfil, né, em cima desse, só que com algumas alterações aqui nas configurações. Então, eu clicando aqui, ele dá um resumo dessa função. Tá? Se eu clicar aqui em mais, ele vai dar detalhadamente as funções que eu consigo alterar para poder aumentar os recursos aí da digitalização do equipamento, através do software. Então, vamos lá. Na aba aqui, digitalizar, ele vai aparecer tipo de item, né? Se o meu documento ele é um documento normal, né? Uma página impressa, aí, um relatório, um processo, ou se ele é uma foto. Aí eu escolho a origem, né? Se o meu original ele está no alimentador de documentos, né? Se carregado, ou se ele está na mesa, na parte de vidro aí do equipamento. Resolução, se o meu documento ele é frente e verso, né? Se o meu original é frente e verso. Detecção do tamanho da página. Do tamanho da página. Ele pode detectar automaticamente ou eu posso fixar aqui um tamanho específico. Vamos supor, vou colocar aqui como A4. E o tamanho da minha digitalização, né, igual à entrada, ou eu posso também alterar aqui o tamanho. De repente eu tenho um documento A4, só que eu quero digitalizar ele em A5, por exemplo. Ele vai fazer uma redução da imagem. Ok? Orientação da página, tá? Ele está como retrato aqui. Caso o meu documento esteja em retrato, ele vai fazer pegando a borda superior, né, que seria o cabeçalho, vamos dizer assim. Ou eu posso colocar a borda inferior, tá, que seria a parte do rodapé. Não vamos mexer nessas opções. E mesclar também não vamos alterar. Beleza? Então vamos aqui agora em imagem. Aqui
é onde altera a questão de resolução, se a minha digitalização ela é colorida, se ela é em escalas de cinza, se é meio tom, se é preto e branco somente, ou posso deixar em detecção automática. Então, se o meu documento tiver alguma parte colorida, ele digitaliza como colorido. Pode ser que ele seja um documento, um processo todo em texto, e no final tem uma assinatura lá de caneta azul ou caneta vermelha, enfim. Ele detecta como um documento colorido. Então, vamos deixar aqui em alta cor. Ok. Aqui na parte de exposição, isso são alguns ajustes de imagem, tá? De repente o meu documento tem uma folha muito fina, né? E na hora que ele passa o scanner, a própria luz do scanner acaba dando um reflexo e acaba saindo com um fundo, com algumas cores. Então essas duas opções servem para eu poder ajustar a minha digitalização. Em documento, a parte de separar documentos, por exemplo, se eu tenho aqui, eu vou colocar no meu alimentador de documentos 10 folhas, então em vez de ele criar um documento PDF, no caso aqui, né, com 10 folhas, ele criaria 10 documentos com uma folha só, tá? Uma outra parte muito importante aqui, configurações de página em branco, né? Nesse caso está desativado, eu vou ativar ele, né, para excluir as páginas em branco, qualquer lado da página, né? Isso aqui, como funciona? Às vezes eu tenho um processo, tenho um documento, um relatório que algumas folhas são frente e verso, outras não. Tem um lado impresso e o outro lado está em branco. Então, para não aumentar o tamanho do arquivo, esse software vai detectar as páginas em branco, tá? Vai marcar para mim e ela não vai salvar. Aí eu que vou decidir se eu quero ou não quero. Porque às vezes o documento tem um verso em branco, mas tem uma assinatura, tem uma rúbrica, tem um carimbo. Então, ele é necessário. Tá? E aqui é onde eu ajusto a sensibilidade. Geralmente nós variamos aqui entre 95% até 80% aí da sensibilidade. Tá? Vou deixar aqui em 90%, tá? Mas não é uma regra, para ele excluir a página em branco. Ok? E aqui é o destino. Tá? O tipo do meu arquivo, eu posso usar ele como PDF, PDF pesquisável, nos casos onde eu digitalizo o texto, e o próprio software vai fazer uma varredura e vai transformar esse texto de imagem para um texto pesquisável. Então, dentro do arquivo, dentro do PDF, eu vou conseguir selecionar, copiar, colar. Ok? Então, vamos deixar aqui um PDF pesquisável. A questão aqui de separar o arquivo para cada página digitalizada. Então, se eu deixar isso aqui ativo, ele vai pegar as 10 páginas lá, das 10 folhas, e em vez de transformar em apenas um arquivo, ele vai transformar em 10 arquivos de uma página só. Tá? Qualidade, né? E o idioma do meu ACR, o idioma que ele vai detectar na hora que ele fazer a varredura lá da minha página digitalizada. Ok? Então estão feitas aqui algumas configurações. Perceba que eu mudei o padrão aqui desse perfil. Né? Então ele apareceu um sinalzinho aqui. Ó. Eu posso salvar em cima dele. Tá? Então o salvar como PDF ficaria com essas configurações. Ou eu posso criar um novo atalho de digitalização, se eu não quiser mudar aqui o que tem pré-definido. Clico aqui em criar novo atalho, por exemplo. Aí eu faço PDF com OCR, por exemplo. E aí eu faço em cima das configurações atuais. Quais são as configurações atuais? Salvar como PDF. Tá? Se eu estivesse usando salvar como JPEG, ou e-mail PDF, e-mail JPEG, ele faria em cima dessas configurações que eu estou mexendo agora. Tá? Então eu vou criar. E aí ele vai aparecer aqui em primeiro, aqui, ó, tá vendo? PDF com OCR. Então todas aquelas alterações que eu fiz aqui, tamanho do documento, mudar o documento para apagar as páginas em branco, transformar ele em PDF pesquisável, já estão pré-configurados. Então, quando eu for digitalizar um outro documento, posteriormente ele já vai estar salvo, então não preciso fazer isso novamente. Tá? Então nós vamos mostrar lá na máquina como que está o nosso documento. Tá? Vou colocar um documento com 2 folhas apenas, sendo que um documento ele é frente e verso impresso e o outro documento ele é impresso em só um lado. Então um lado é em branco. E aí nós vamos ver como é que vai ficar aqui no software. Então estamos aqui com o equipamento e os documentos aqui a serem digitalizados. Então aqui um lado
ele é frente e verso. E a outra folha é só um lado, tá? Então eu vou posicionar ele no limitador automático. A máquina fez o reconhecimento aqui. Aí agora é direto no software. Antes de digitalizar, antes de a gente fazer o teste, ocorreu um bug aqui no software. Então algumas configurações tem que ser elevadas aqui, tá? Na parte de digitalizar a orientação da página, para facilitar, você pode clicar aqui e habilitar a orientação automática, tá? Então, se você for digitalizar um documento que o texto esteja no modo paisagem, dependendo da posição que você colocar, o próprio software ele posiciona na posição correta. E aqui na parte de imagem, esse equipamento específico, a HP 4303, ela não tem a detecção de digitalização por autocor. Ou seja, se você colocar um documento aqui que é colorido, ele não vai saber se é colorido ou preto e branco. Então, eu não posso deixar essa opção aqui, senão ele trava. Ou eu coloco cor, ou escala de cinza, ou preto e branco. Tá? Vamos deixar em colorido aqui. Então, dito isso, vamos fazer a digitalização. Feito. Então perceba que no software ele fez a leitura de 4 páginas, certo? Sendo que uma delas ele entendeu como uma folha em branco. Então ele marcou aqui com o X azul para ser excluída assim que eu clicar em salvar. Tá? Caso ela não seja uma folha que tem alguma rúbrica ou algum carimbo que ela detectou como em branco, é só aplicar com o botão direito aqui e cancelar a exclusão. Tá? Nesse caso, como é folha em branco, eu vou manter. Clique em salvar, seleciona onde ele deve ser salvo, tá? Vou jogar aqui na área de trabalho mesmo. Aí eu nomeei aqui de acordo com a minha necessidade. E aí ele salva o documento. Vamos fazer o teste. Nós ativamos o perfil OCR, então ele vai transformar aquelas 2 folhas de imagem para texto, então eu vou conseguir selecionar o conteúdo aqui do escaneamento. Faço o teste, copiei aqui esse primeiro parágrafo aqui, então ele vai ser capaz de entender o texto. E aí ele cola. Então deu certinho aí a nossa configuração. Bom, basicamente é isso, tá? As configurações. Existem outras opções também, mas aí vai de acordo com a necessidade de cada um. Se você curtiu esse vídeo, siga-nos nas redes sociais, curta o vídeo, siga-nos no nosso canal e até uma próxima. Um abraço.